Eu queria falar rapidamente sobre a lista da semana 3. A lista da semana 3, ela pede muita coisa de reta. Faça a equação da reta, isso, a reta, aquilo. O curso de cálculo 3 não é para aprender reta. Na verdade, não é um curso para você aprender reta, mas é cálculo com vetores, na verdade, né? E a reta é uma construção simples que vai aparecer toda hora. Então é bom que você saiba escrever uma parametrização de uma reta. Certo? A ideia aqui é muito simples. Se você tiver um ponto, esse ponto A, por onde a reta passa, e um vetor, que é esse vetor B, que dá a direção da reta, você pode parametrizar dessa forma aqui a reta. Parametrizar é o quê? Você escrever uma função, né, em função desse parâmetro t, parametrizar o parâmetro t, e para cada t diferente vai dar um ponto diferente da reta, certo? Essa é a parametrização da reta mais simples aqui nesse contexto. Tem várias parametrizações para essa reta, né? Se você pegasse um outro ponto qualquer por onde essa reta passa e colocasse esse ponto no lugar de A, você ia ter outra parametrização, certo? Essa daqui, ela funciona assim, é como se você estivesse caminhando por essa reta, no instante t igual a 0, você está passando pelo ponto A, e você está o tempo todo andando com essa velocidade b aqui. Então, depois de um certo instante de tempo t, o seu deslocamento é t vezes b, certo? Então, você pode trocar esses vetores aí. Se for um vetor b que aponta na mesma direção, pode até ser no sentido contrário, né? E um ponto A que esteja em cima dessa reta, você vai ter uma parametrização para a reta. Nessa forma aqui, essa parametrização nessa forma é o mais simples, né? Então, o seu problema, quando é pedida uma parametrização da reta, o seu problema é arrumar um vetor que represente um ponto, né, por onde a reta passa, e mais um vetor que dê a direção da reta, né? É muito comum, o problema já sai dando logo o ponto por onde a reta passa em cálculo 3. Então, o seu problema depois é encontrar a direção, certo? Então, por exemplo, o exercício 1 fala assim: escreva uma parametrização R de t, uma coisa assim, né, para a reta que passa no ponto 789. Então, já estou dizendo qual é o ponto onde a reta passa. Então, o que você vai fazer? A igual a 789, né? E aí, se ele der a direção, é o B, acabou, né? E cuja direção é ortogonal aos vetores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você precisa arrumar um vetor não nulo que seja ortogonal a esses dois vetores. É o produto vetorial, né? Então, você chama esse cara aqui de B, substitui ali, você vai ter uma parametrização para essa reta, né? Você precisa fazer essa conta aqui. E você precisa estar atento, porque esse vetor B não pode ser o vetor 0. Senão você está ficando parado em cima de um ponto, isso não é uma reta, né? Aqui não vai ser o vetor 0, porque esses vetores não são paralelos, né? O problema estaria mal formulado se isso aqui desse 0, porque eu estou pedindo a reta que tem essas especificações, e se esses dois vetores fossem paralelos, é como se fosse um só, e tem várias retas, né, que são ortogonais a esse um vetor, essa uma direção, né? Então tem que ter duas direções diferentes para esse problema estar bem formulado. O vetor B você pode tomar como sendo esse aqui, você pode pegar outros também. Se você tiver outro jeito de arrumar um vetor que seja ortogonal a esses dois, que não seja o vetor nulo, você pode usar como sendo o vetor B, certo? Tem vários jeitos de resolver esse problema. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é uma observação que tem nesse exercício, é que nos livros, eu não sei porque o pessoal gosta de escrever, em vez de escrever assim, escreve assim: x de t igual a 1 mais tb1, y de t igual a não sei quanto mais t vezes não sei quanto, z de t igual a não sei quanto mais t vezes não sei quanto. Eu não entendo, eu não compreendo por que se evita tanto falar de vetor. Olha como é mais simples, né?
Isso aqui em R3, você escreve assim. Se fosse R30, você escrevia assim também. Ponto mais T vezes a direção. Certo? Agora, se fosse R30, isso aqui é uma lista de... eu acho completamente inútil você escrever esse bando de coisas aqui. Porque, não sei, a gente tem uma certa aversão a vetores que eu acho que atrapalha um pouco. Tá? Então, eu gostaria que vocês não fizessem esse tipo de coisa. Que vocês parametrizassem assim, né? Usando vetores. A gente usa uma linguagem vetorial, a gente está fazendo uma coisa muito mais alto nível, né? E com vetores você pode fazer quase tudo que você faz com números. Você passa para lá, passa para cá, né? Subtrai, multiplica por um escalar e tal. O que você não pode fazer com vetores, que às vezes o pessoal faz, e eu já vou lhe avisando que não pode fazer isso, é passar dividindo, certo? Então, às vezes a pessoa pega o vetor B, tem B do lado de cá, igual a não sei o que, alguma coisa, aí o pessoal vai, pum, passa dividindo, principalmente se for produto interno, né? Assim, às vezes tem assim. A pessoa, passa o V dividindo, aí você não pode fazer isso. Tá? Porque tem vários vetores que dão o mesmo número, não dá para você desfazer essa operação aqui não. Ok? Mas o resto você faz com vetor, você soma, você multiplica por escalar, você subtrai, e aí você descobre o que você precisar, aí você trata de um jeito muito mais simples do que encher de equação. Ok? Então esse é o exercício 1, que não tem nada de cálculo aí. O exercício 2 começa o cálculo. Você tem uma hélice, que é uma função de R em R3, que tem essa fórmula aqui. Então, o que acontece? É uma coisa que está girando no eixo X e, ao mesmo tempo, subindo no eixo Y. É a hélice, né? Certo? E a pergunta é... A pergunta não, a ordem, eu vou estar mandando. Determine uma parametrização para a reta tangente à hélice no ponto correspondente a t igual a 5. Ou seja, você está andando aqui, aí no instante t igual a 5, você está passando aqui em φ de 5. Então, você quer a equação tangente à reta que passa no ponto 5. Quem é A? Para você enfiar nessa fórmula aqui, né? Você já sabe o ponto por onde ela passa. É cosseno de 5, seno de 5, 5. Então, esse vai ser o vetor A para o exercício 2. E o vetor B? O vetor B é a direção dessa reta, né? É a velocidade. Certo? Então, você pode calcular a derivada dessa φ nesse instante aqui, e essa derivada vai dar para você o vetor velocidade, que é um vetor tangente à trajetória, né? Então você vai usar, ou você pode usar, a derivada da φ no ponto t igual a 5, né? Vai dar a derivada do cosseno, derivada do seno, e aqui 1. Então, vai ficar... derivada do cosseno, acho que é menos seno de 5, cosseno de 5 e 1. Esse é o vetor B que você vai usar, se você quiser, porque tem vários que você pode usar. E o vetor A é o φ de 5, certo? Então, esse problema não tem nada a fazer. É calcular a φ em t igual a 5, calcular a derivada da φ em t igual a 5. Esse é o A, esse é o B, substitui. Essa é uma parametrização possível para essa reta que o exercício está pedindo, né? E aí tem o exercício 3, é um pouquinho mais interessante. Eu não vou nem entrar muito em detalhe, não. Mas é o seguinte, você tem a mesma hélice, certo? Você tem o ponto lá em t igual a 5, aqui eu nem sei, aqui já é t igual a 2.
Você tem o ponto em t igual a 2, você tem a velocidade, que é tangente à trajetória nesse ponto aí, e você tem a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade, é o que está fazendo a velocidade mudar, né? Só que no cálculo com várias variáveis, quando a gente fala em mudar a velocidade, não é só ficar mais rápido ou mais devagar, você pode mudar entortando a velocidade, né? Então, esse vetor aqui, como a hélice está fazendo essa espiral aí, essa hélice, né? Esse vetor velocidade, mesmo que a velocidade seja constante em módulo, ele está virando. Essa taxa de variação é a derivada segunda. Isso vai dar uma coisa que está puxando a hélice para virar. Então vai dar um vetor puxando esse cara para virar. Ou seja, se você calcular φ de 2, isso é o ponto. Se você calcular φ' de 2, isso dá esse vetor velocidade. E se você calcular a derivada desse cara aí agora, você tem um outro vetor que é a aceleração, né? Se esses dois vetores não forem paralelos, isso determina um plano. Então, você pode imaginar que é tipo um avião, porque o avião ele entorta para fazer a curva. Aqui você está fazendo a curva em cima do plano. Nesse plano está sendo feita essa curva. Como está subindo, então nesse plano aqui você tem o vetor velocidade e você tem o vetor aceleração entortando esse carrinho que está subindo essa rampa giratória aí de estacionamento de shopping, certo? Então você vai subindo assim. Tem a aceleração do carrinho, não é só para subir, está puxando também ele para fazer a curva, né? Isso determina um plano e esse plano é a pista em cima de onde o carrinho está andando, né? De qualquer forma, você tem todas essas informações aí e o que o exercício pede é uma parametrização da reta que passa nesse ponto e é ortogonal ao plano. É isso aqui que você vai fazer, a mesma coisa, né? Esse aqui é o ponto por onde ela passa e a direção é ortogonal a esses dois vetores. Então você faz o produto vetorial desses dois, o que você encontrar é o B, certo? Isso aí, o exercício 1 foi só para você ver sem o cálculo e depois agora os exercícios 2 e 3 para você fazer a mesma coisa, só que agora usando a derivada. E é no caso a derivada segunda, que é a aceleração, certo? Para você ter uma noção um pouco mais visual dessas operações aí. O exercício 4 dá uma trabalheira. Eu dou um monte de função para você de R2 em R. Tem uma até que eu acho que é de R3 em R. Eu te dou esse bando de função. E eu digo assim, pega cada uma dessas funções, deriva primeiro com respeito a x, depois com respeito a y, depois com respeito a x de novo e um monte de vezes isso daí. Ou seja, você vai fazer uma contaiada. Se você tiver com muita preguiça, não precisa, porque é meio inútil ficar fazendo esse bando de conta. E, na verdade, esse exercício está aí só para eu chamar a atenção de você para uma coisa, que é a seguinte, quando a função dá para derivar infinitas vezes, com respeito a todas as variáveis, tem um teorema que diz o seguinte, que se você derivar com respeito, por exemplo, com respeito a x, depois y, depois x de novo, depois y, você pode trocar essas ordens e derivar, por exemplo, primeiro com respeito a x duas vezes e depois com respeito a y duas vezes. Então, se você só trocar a ordem e derivar, vai dar um processo completamente diferente, vai dar um monte de função, tudo diferente, certo? Mas no final das contas, vai dar igual. Isso quando a função é infinitamente diferenciável, que você consegue derivar com respeito a x, depois com respeito a x de novo, com respeito a y. Quantas vezes você quiser, você consegue derivar. Quando a função é desse tipo, então vai valer essa igualdade. Ou seja, você dá uma olhada para a função e vê, às vezes, qual que é a ordem mais fácil, né? Tem vezes que, por exemplo, às vezes,
você pega essa função f e você vê que se você derivar com respeito a y já dá zero, então você deriva primeiro com respeito a y, né? Ou vai dar uma coisa muito mais simples e tal. Você tem essa liberdade de trocar a ordem que você faz as derivadas parciais. É só para isso que o exercício está aí. Mil perdões por ter feito você fazer essa contaiada. Se você não quiser, não precisa, faz uma só, bota lá, bota lá no Moodle, tá? Que para mim já tá bom. Eu quero que você saiba que tanto faz a ordem, desde que essa função satisfaça algumas condições que no caso de vocês aí no curso vão estar sempre satisfeitas. E aí vocês podem trocar a ordem de derivação, tá? Nem sempre funciona, mas funciona, certo? Tem umas hipóteses. A função tem que satisfazer umas coisas, por exemplo, ser infinitamente diferenciável, certo? Então esse é o exercício 4. Os exercícios 5 e 6 eu vou desenhar, certo? Eu não vou exatamente resolver não, mas eu quero desenhar para explicar para você o que está acontecendo, né? Então, a gente tem, a primeira coisa que aparece ali no exercício é uma função f que sai de R2 e vai para R. Então, para cada ponto aqui do plano, eu tenho associado um número, certo? Então, uma função que sai do plano e vai em R, ok? E aqui, ó, eu tenho uma curva, um caminho, uma trajetória, né? Uma formiguinha andando em cima desse plano aí, ok? Então, ao longo do tempo, para cada instante t, eu tenho uma posição dessa formiguinha. Então, é uma função de R em R2, ok? Se você juntar essas duas coisas, você tem uma função que a gente escreve ao contrário, assim, de R para R, certo? Então, se você tem uma formiguinha andando em cima do plano, ela tem uma posição ao longo do tempo. Para cada ponto do plano, você tem associado um número, uma temperatura, alguma coisa. Então, para cada instante de tempo, para cada momento, você tem associado um número. Isso é uma função de R em R. É a temperatura que a formiguinha está sentindo ao longo do tempo, né? Então, você pode se perguntar sobre a derivada disso daí. Qual que é a taxa de variação, quão rápido essa função f está mudando, como esse número é sentido pela formiguinha que está se movimentando, né? Então, ao longo do tempo, qual que é a taxa de variação da temperatura, né? Em cada ponto, esse número é fixo. Então, na verdade, a temperatura está constante, não está mudando. Mas como você está se deslocando no plano, isso vai mudando, né? Então, esse exercício dá um caminho que vai ter um monte de conta para você fazer. Você juntar essas duas funções. Então, por exemplo, essa φ aqui tem duas funções aqui no exercício, mas uma delas é assim: 2 mais 2t mais t ao quadrado, isso é a coordenada x, 2t é a coordenada y. E essa f é assim, f de v é igual a norma de v ao quadrado. Eu espero não ficar ruim demais fazer a conta. Ao quadrado. Ok? E aí, se você juntar as duas coisas, vai dar esse daqui ao quadrado mais esse daqui ao quadrado. Dá uma conta enorme, certo? E aí eu peço para você calcular a derivada. Ok? Só que não só para essa. Tem uma outra curva que ela é assim, t mais 1 ao quadrado mais cosseno t, vírgula, acho que é isso, t mais seno t. Então, uma segunda curva, e eu peço para você fazer a mesma coisa, calcular a derivada, certo? A ideia é a seguinte: se eu tiver feito certo o exercício, eu quero que a derivada dê igual nos dois casos, tá? Se não tiver dado, vocês me avisem, porque provavelmente eu fiz bobagem com os números aí, ok? Mas a primeira coisa que... Bom, o exercício 5 não precisa desenhar nada disso,
você faz essa composição e calcula as duas derivadas. Ponto final. O exercício 6 é um pouco para mostrar para você por que deu igual essas duas derivadas. Porque são caminhos bem diferentes, dá funções completamente diferentes quando você junta a f com essa φ, quando você junta a f com a psi. Aliás, eu troquei a psi com a φ aqui, mas quando você faz essas composições, dá coisas completamente diferentes, só que a derivada dá igual, né? E como que eu elaborei esse exercício? Eu não tentei um monte de coisa para ver o que dá igual. Eu fiz diferente. Então, esse é o papel do exercício 6. O exercício 6, ele fala assim, calcule psi de 0 e φ de 0. Ou seja, onde que são duas partículas, né, a formiguinha, mas são dois caminhos, eu só desenhei um aqui, depois eu vou desenhar o outro. Mas eu quero saber, no instante t igual a 0, onde que ele está passando? É só substituir, certo? Esse aqui, em t igual a 0, vai dar 2 mais 0 mais 0, 2. 2 vezes 0, 0. Então, no instante t igual a 0, essa função aqui está passando nesse ponto. E essa aqui de baixo, ó, 1, certo? 0 mais 1, 1 ao quadrado, 1, mais 1, cosseno de 0 é 1. Então, aqui também 2. E aqui, t igual a 0, seno de 0 também é 0, 2,0. Então, essa é a primeira informação. Na verdade, nesse momento, as duas funções, as duas partículas, estão passando no mesmo ponto. Então, poderia ser assim, a psi passando assim e a φ passando assim, mas nesse instante lá elas estão passando no mesmo ponto, certo? No instante t igual a 0, as duas estão passando no mesmo ponto. E se você calcular a derivada dessas duas funções, ou seja, a velocidade dessas duas formiguinhas, certo? Tem duas formiguinhas andando aí no plano. Nesse instante de tempo elas passam no mesmo ponto. Isso não é muito físico não, né? Tá? Podia ser em instantes de tempo diferentes, mas nesse instante de tempo elas estão passando no mesmo ponto, ok? E a pergunta é, qual é a velocidade delas? Isso que o exercício pede para você fazer. Calcule a derivada da φ e da psi em t igual a 0. Né? Se você calcular a derivada disso aqui em t igual a 0, bom, a derivada desse... Vou apagar isso aqui. A derivada desse carinha aqui é 2 mais 2t, vírgula 2. E a derivada desse aqui de baixo, é mais complicado um pouquinho. Não sei fazer isso. É 2 vezes t mais 1 menos seno de t. Eu acho que é isso. E a derivada desse aqui, a derivada de t é 1, né? E do seno é cosseno. Então é 1 mais cosseno de t. Tá? Então a derivada em t igual a 0 desse aqui é 2,2. Essa é a velocidade de uma das formiguinhas, certo? A derivada em t igual a 0 desse outro aqui, ó, é 2 menos 0. E do lado de cá é 1 mais cosseno de 0, que é 1, 2. Então, na verdade, esse desenho aqui está errado. As formiguinhas não estão passando assim. Elas estão dando um oi aí, uma para a outra, né? Tem uma passando assim e a outra, por exemplo, assim, sei lá. Ficou ruim pra caramba meu desenho. Então elas passam no mesmo ponto com a mesma velocidade, certo? Então, se elas estão andando com a mesma velocidade, talvez você esperasse que a taxa de variação dessa f fosse igual para as duas, né? O caminho é completamente diferente, completamente não. Eles se tocam bem ali e é com a mesma velocidade.
certo? Então, nesse ponto onde elas se tocam com a mesma velocidade, a taxa de variação da temperatura vai ser a mesma. Ok? Esse aqui que o exercício quer só mostrar para você, olha, esse tipo de coisa que a gente vai estudar mais para frente, tá? Se você não entendeu por que isso acontece, é porque não é para você entender mesmo. A gente ainda vai ver que isso acontece, né? Mas de qualquer forma, você tem um ponto aqui e você tem uma variação da F quando você se desloca nesse ponto, né? E aqui a taxa de variação do ponto, ou seja, a velocidade, é igual. Então você espera que a taxa de variação dessa temperatura seja igual também, né? Se você estiver andando mais rápido aqui, você espera que a taxa de variação do lado de lá vá ser maior. Se estiver andando mais devagar, que vai ser menor, né? Se estiver andando na mesma direção, com a mesma velocidade, então que a taxa de variação, será que não é a mesma, né? Será que essa taxa de variação não depende exatamente do caminho, mas só da velocidade? Certo? Está passando naquele ponto com aquela velocidade? A taxa de variação é essa. Não interessa se você está andando em linha reta ou se você está fazendo uma curva ou esse tipo de coisa. Então, o exercício era só para você, tipo, adivinha, eu não gosto de coisa assim, né? Mas adivinha o que o professor está pensando, né? Eu estou tentando mandar uma mensagem para você. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é, lá na frente a gente vai estudar a chamada regra da cadeia. E a regra da cadeia vai ser traduzida dessa forma. Se você tiver dois caminhos, mesmo que diferentes, que passam no mesmo ponto com a mesma velocidade, e você compuser isso com uma outra função, a taxa de variação dessa composição vai ser igual para as duas, certo? A derivada vai ser igual para as duas. Só por isso que esse exercício está aí. Compare o resultado. E aí, por que você acha que isso aconteceu, né? Na verdade, os dois estão andando com a mesma velocidade no mesmo ponto, então a taxa de variação da função f é igual, a ideia é essa, mas isso não é um argumento matemático, né? Certo? Mais na frente, a gente vai ver a chamada regra da cadeia, e a regra da cadeia diz essencialmente isso, que você compõe as taxas de variação. Então, daqui para cá tem uma taxa de variação, que é a velocidade, e essa taxa de variação vai causar do lado de lá uma taxa de variação correspondente, isso é a taxa de variação da composição. Certo? Pensa um pouquinho aí, mas não muito sobre isso, era só esse o objetivo do exercício.